Graça e paz. Uma alegria estar aqui com vocês novamente, para a gente deixar gravada a mensagem da palavra de Deus, que certamente falará aos corações de todos que assistirem essa mensagem. Hoje o nosso tema será paz na família. E antes de lermos o texto, nós vamos fazer uma oração. Então você que estiver assistindo esse vídeo, que você também, antes de assisti-lo, possa fazer uma oração pedindo ao Espírito Santo de Deus que fale ao seu coração. Oremos. Pai Santo e Justo, em nome de Teu Filho Jesus, nós oramos e pedimos que o Teu Espírito Santo traga iluminação, traga inspiração e revelação da Tua palavra aos nossos corações. Que esta palavra possa trazer transformação, libertação, restauração e edificação para todos nós. Assim oramos, Pai, no nome de Teu Filho Jesus. Amém. Bom, o nosso texto está lá em Lucas, no capítulo 15, dos versículos 25 a 32. Leiamos o texto. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Bom, eu quero começar introduzindo essa palavra dizendo a vocês que o ser humano é um ser em conflito. O ser humano está em guerra com Deus, consigo mesmo e com o próximo. O ser humano está em conflito até mesmo com o ambiente em que ele se encontra estabelecido. Conflitos são inevitáveis. E por que conflitos são inevitáveis? Porque a guerra, a contenda, está dentro de nós, está na nossa interioridade. E às vezes nós nos estressamos com o nosso próximo. E quem são as pessoas mais próximas de nós? Os nossos familiares. Nós sacrificamos o domínio próprio, nós agredimos pessoas com palavras e com atitudes. Nós somos muito bons em construir ou cavar abismos, em vez de construir pontes, de restabelecer o diálogo, a convivência. E quando o conflito familiar se estabelece, quando o momento do conflito se estabelece, a primeira vítima é a paz na nossa família, é a paz no nosso ambiente familiar. A paz é uma das grandes ausências em muitos lares, até mesmo lares cristãos. E na ausência de paz, os conflitos tornam um lar um ambiente insuportável. O rei Salomão escreve para nós, lá no livro de Provérbios, no capítulo 17, versículo 1, ele diz assim: melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Bom, o que a gente pode pensar sobre essa palavra do rei Salomão? Primeiramente, a gente precisa pensar que uma refeição, um momento de uma refeição, deve ser uma ocasião para, além de saborear uma boa comida, é um momento de comunhão em volta da mesa. É um momento de diálogo, é um momento de conversa, é um momento de interação. Porém, uma boa comida, ela pode ser, digamos assim, estragada, ela pode ser arruinada. O prazer de se alimentar de uma boa comida pode ser arruinado por um ambiente conflituoso, por um ambiente contencioso.
Isso que Salomão está falando para nós. Parece que Salomão está dizendo para a gente que é melhor viver num lar de extrema pobreza, porque ele está usando no texto, ele está falando no texto que é melhor você morar numa casa que é onde tem um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que numa casa onde tem banquetes e muitas brigas. Então Salomão está ilustrando um ambiente familiar de extrema pobreza. Ele está dizendo que é melhor você morar num ambiente familiar de extrema pobreza do que você estar num ambiente familiar onde há banquetes, porém há muitas brigas. O rei Salomão, ele desfrutava de banquetes riquíssimos. Ele era um rei muito rico, ele era um rei muito poderoso. Contudo, ele está dizendo que é melhor um ambiente familiar onde há paz e tranquilidade, mesmo que esse ambiente seja um ambiente pobre. Bom, a questão é essa, né? Um ambiente familiar conflituoso torna o lar insuportável. Mas o Salomão, seguindo essa linha, ele vai nos informar lá no livro de Provérbios, no capítulo 21, versículo 19, que um ambiente familiar conflituoso torna o lar intolerável. Porque ele vai dizer para a gente em Provérbios 21, 19, melhor é viver no deserto do que com a mulher briguenta e amargurada. Olha o que Salomão está dizendo para a gente. Claro que não é só as mulheres que complicam um relacionamento familiar. Há homens que são muito bons para tornar um ambiente familiar um local sem união, sem harmonia e sem paz. Em todos os ambientes familiares existem pessoas briguentas. E pessoas briguentas tornam o ambiente familiar um local de turbulência constante. E aonde há um ambiente familiar turbulento, esse local se torna um local intolerável. Aí Salomão está dizendo que é melhor morar no deserto do que com um cônjuge, um marido, uma mulher ou filhos briguentos. Mas, então você pode me perguntar, então o que fazer? O que eu posso fazer para melhorar o meu ambiente, se o seu ambiente for um ambiente conflituoso? O Salomão também vai nos dar a resposta. Salomão vai dizer para a gente, em Provérbios, no capítulo 20, versículo 3, que evitar contendas é um sinal de honra, mas o insensato insiste em brigar. Evitar contendas é sinal de honra, mas o insensato insiste em brigar. Então, qual é o conselho de Salomão? Evite as contendas, porque evitar contendas é honroso. Agora, nós precisamos pensar que atitudes nós precisamos tomar para que as contendas sejam evitadas. A primeira delas é que nós precisamos fechar as brechas. E o Salomão, ele também vai nesta linha, ele vai nos dar esta orientação. Salomão escreve em Provérbios capítulo 17, versículo 14, assim: começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. O que é uma brecha? Uma brecha é uma pequena rachadura através da qual a água começa a fluir. Se uma represa tiver uma rachadura, se uma represa tiver uma brecha, a força da água em breve fará a rachadura abrir-se mais, então haverá um grande derrame de água, e esse grande derrame de água vai se tornar, né, descontrolado, vai se tornar incontrolável. Assim é a contenda no ambiente familiar. Assim é a contenda nas famílias. Depois que começa, é difícil conter. Depois que começa, é difícil interromper. Então Salomão está dizendo para a gente que nós precisamos fechar as brechas.
antes que inicie uma contenda, eu preciso interrompê-la, porque depois de iniciada, ela pode se tornar fora de controle. Ela pode fugir do nosso controle. Então, a primeira atitude, e atitude sábia, atitude honrosa, é evitar as contendas. Depois, o Salomão vai dizer para a gente, aí eu vou usar o mesmo Provérbios capítulo 20, versículo 3, mas de uma outra linguagem. Agora eu vou estar usando na linguagem da Bíblia atualizada. Provérbios capítulo 20, versículo 3, na Bíblia atualizada, diz assim: honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Honroso é para o homem desviar-se das contendas. Bom, se a gente precisa fechar as brechas para evitar as contendas, o Salomão diz para a gente que nós precisamos manter-se longe das brigas, manter-se longe das contendas. Por quê? Porque ele diz: honroso é para o homem desviar-se das contendas. Então, a segunda atitude, o segundo conselho de Salomão é para que eu e você nos mantenhamos distantes das contendas. Para que nós nos mantenhamos quietos. Por quê? Porque isso é honroso. É importante saber que muitas desavenças sérias se dão em nome da honra. A pessoa muitas das vezes está brigando para manter a sua honra. Mas o Salomão está dizendo que honroso é desviar-se das contendas. Aí você pode me perguntar, tá, mas o que eu faço? Evito as contendas. O que eu faço? Me mantenho longe das brigas. Tem algo mais que eu possa fazer? Bom, eu apenas introduzi com os conselhos de Salomão, porque o nosso texto básico é o texto de Lucas no capítulo 15, dos versículos 25 a 32. Tem algo mais que eu e você podemos fazer. Nós podemos fechar as brechas, nós podemos nos manter-se longe das brigas. Eu acrescentaria até mais um conselho de Salomão, Provérbios capítulo 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor. Mas nós vamos ver a seguir os exemplos de Lucas no capítulo 15. O que Lucas no capítulo 15 está nos orientando? Se você for perceber Lucas 15, versículo 28, que o filho mais velho, quando chega em casa, ele está indignado e não quer entrar. Então o que o pai faz? O pai sai, vai recebê-lo do lado de fora da casa e o pai tenta conciliá-lo. O que é um conciliador? Um conciliador é aquela pessoa que quer acabar com a briga, que quer apaziguar os ânimos. Então, o que nós precisamos para criar um ambiente familiar pacífico? Nós precisamos trabalhar pela paz na nossa família. E quem trabalha pela paz na sua família é um conciliador, é um pacificador. Lembra-se de Mateus capítulo 5, versículo 9? O que diz nesse texto, nesta referência bíblica? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pessoas que têm um caráter conciliador ou um caráter pacificador são extremamente relevantes, são extremamente importantes em quaisquer ambientes, seja no ambiente profissional, seja no ambiente religioso, seja no ambiente social e inclusive no ambiente familiar. Porque no ambiente familiar acontecem muitos conflitos, acontecem muitas brigas, porque é muito difícil ser cristão dentro de casa. Eu creio que é um dos lugares mais difíceis. Porém, nem todas as pessoas são possuidoras de um caráter pacificador ou conciliador. Por quê? Porque uma pessoa mediadora e um pacificador ou conciliador é uma pessoa mediadora, ela é aquela que tem habilidade
para, em determinadas situações de conflito, apaziguar, promover, trabalhar pela paz, pacificar o ambiente. Essa é a atitude, a ação de uma pessoa pacificadora ou conciliadora. E esse episódio de Lucas, no capítulo 15, dos versículos 25 a 32, ele vai nos mostrar o quê? Esse momento em que se faz necessário uma pessoa com caráter, com um espírito conciliador ou pacificador. O que está acontecendo nesse texto? O irmão mais novo, ele volta para casa. E o que o pai faz? O pai vai recepcioná-lo e o pai dará uma festa de boas-vindas, porque ele está recuperando o filho vivo. O filho estava perdido, o filho estava como morto, e o filho regressou para casa. Porém, esse foi o estopim para que o irmão mais velho se enchesse de indignação. Basta você conferir Lucas 15, 28. Agora, vejam bem, o conflito está instalado neste lar. Agora, vejamos como que o pai vai lidar com esta situação de conflito. E vejamos quais são as virtudes de uma pessoa conciliadora, de uma pessoa pacificadora. Se você observar o texto que nós lemos, o nosso texto básico, e eu repito para você ter referência, Lucas capítulo 15, versículos 25 a 32, você verá, principalmente nos versículos 29 e 30, a capacidade desse pai em ouvir. Para você ser uma pessoa conciliadora, você precisa saber ouvir. Como diz Tiago 1,19, seja pronto para ouvir. Veja bem, leia o texto e você perceberá que o filho ele está falando duramente com o pai. Ele está falando de uma forma desrespeitosa com o pai. Ele está descontrolado, ele está irado, ele está indignado. Porém, o pai, muito calmamente, o pai age como um psicólogo. O pai deixa que o filho desabafasse todo o seu sentimento de indignação. O filho desabafou, o filho falou, o filho jogou para fora. E o pai está ali, calmamente ouvindo o desabafo do filho. Então veja bem, para você ser um bom ouvinte, você precisa primeiro de domínio próprio. O pai está ali, temperante, sóbrio, tranquilo, no seu autocontrole, ouvindo o desabafo de um filho indignado. Ou seja, no momento de conflito, nós precisamos de equilíbrio emocional. No desabafo do filho descarregando todos os motivos da sua indignação, o pai manteve o equilíbrio, ouvindo todos os argumentos do filho, para que posteriormente ele pudesse fazer uso com sabedoria da palavra. Veja bem, para você ser um bom ouvinte, você não precisa ser apenas uma pessoa que tenha domínio próprio. Você precisa ser uma pessoa atenciosa, porque o pai tem domínio próprio, mas o pai também ouve o filho com atenção. Tão importante quanto falar é saber ouvir com atenção. Quando alguém que não está em seu estado normal estiver falando, é preciso que eu e você aprendamos a ouvir com atenção, sem interferir, sem questionar ou sem interromper. Foi isso que este pai fez. E essa atitude é importante, por quê? Porque conquistou a confiança do filho, pois a atitude do pai serviu para acalmá-lo. E o filho, posteriormente, ele pôde ouvir o que o pai desejava falar. Então é muito importante você saber ouvir. E para saber ouvir, eu e você precisamos de domínio próprio e de atenção. Porque aí chega na segunda virtude de um pacificador, de um conciliador, ele saber falar.
ele ter sabedoria para falar. Por quê? Porque ele ouviu. E eu preciso, e você precisa, nós precisamos de sabedoria quando abrirmos as nossas bocas, para que as nossas palavras provoquem o bem e não o mal. Percebam que depois do desabafo do filho, o pai expõe, leia o texto, por favor, enquanto você estiver ouvindo a mensagem, mantenha a sua Bíblia aberta, você verá que o pai expõe os seus argumentos de uma forma humilde, de uma forma respeitosa, de uma forma amorosa, de uma forma generosa e principalmente de uma forma sábia. O pai fala com sabedoria. Observa que o filho foi desrespeitoso com ele, mas ele não fala com o filho de uma forma desrespeitosa. Nós podemos pegar o texto e nós podemos ver que o pai, ele vai falar dessa forma com o filho. Vejamos. Então lhe respondeu o pai: meu filho. Observe essa expressão, meu filho. Essa é uma forma amorosa de falar. Se você for observar o texto, o filho diz assim ao pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Ele não se refere ao pai como meu pai. Ele fala, esse teu filho. Ele não se dirige ao pai amorosamente. Ele não se dirige ao pai respeitosamente. Porém, o pai não age dessa forma com o filho. O pai fala, meu filho. Esse amor. Tudo que é meu é teu. Isso é generosidade. Isso é generosidade. Então o pai está sabendo tratar o filho. Está sabendo falar com o filho. Está sabendo como dirigir a palavra ao filho. Aí ele diz, tu sempre estás comigo. Palavras de carinho. Observa que no versículo 31, o pai fala, meu filho, palavras amorosas. Tu sempre estás comigo, palavras carinhosas. Tudo que é meu é teu, palavras generosas. Aí ele diz, entretanto era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Veja como o pai está trabalhando com esse filho. Falando com sabedoria. E com muita sabedoria. Para quê? Para demover a indignação do filho. Para mostrar para o filho que era importante aquela atitude que ele estava tomando. Porque ele tinha recuperado o irmão mais novo com saúde, com vida. O pai mostra ao filho mais velho que ele não tinha razão para estar cometido de tamanha indignidade, de desejos indignos, de um coração desrespeitoso, não só para com o pai, mas para com o irmão mais novo. O pai traz luz com suas palavras que o melhor ato é o ato de restauração, é o ato de perdão. E com essa resposta branda, ele desvia a indignação do irmão mais velho. Então, eu quero dizer para você que ser um conciliador no nosso ambiente familiar é trabalhar pela paz na nossa família. É saber ouvir com domínio próprio, com equilíbrio emocional, é saber ouvir com atenção, é responder com sabedoria, é evitar as contendas, é fugir
das brigas, manter-se longe das brigas, ou seja, não procurar os conflitos, ou não ser responsável pelos conflitos. É não ser um criador de caso dentro do nosso lar. É não ser um promotor de brigas dentro dos nossos lares. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, versículo 18, ele vai dar um conselho que é muito pertinente para esse momento. Se depender de vós, viver em paz com todos os homens. Faça a sua parte. Se depender de você, seja um promotor da paz dentro da sua casa. Faça o seu papel de conciliador. Faça o seu papel de pacificador. E quando houver um conflito na sua casa, esteja seguro que você não foi o culpado. Não foi por sua culpa. Lute pela paz no ambiente familiar. E eu falo a você agora que é um cristão. Você que é um cristão, saiba de uma coisa. Você foi chamado por Deus para ser um pacificador. Você foi chamado por Deus para ser um conciliador. Eu repito um versículo que nós já dissemos, eu já disse durante essa mensagem. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Todo cristão é um pacificador. Cristão não é um criador de caso. Veja bem, o filho mais velho falou de uma forma desrespeitosa com o pai, mas o pai não falou de uma forma desrespeitosa com ele. Se você, mulher cristã, ouve palavras desrespeitosas do seu marido, não revide com a mesma moeda. Não pague com a mesma moeda. Trate-o com respeito. Trate-o com sabedoria. Mas se você ainda não sabe responder com sabedoria e respeito, fique em silêncio. Fique quieta. É melhor perder para ganhar. Eu quero terminar dizendo o seguinte para você. Você pode ouvir essa mensagem, assistir essa mensagem e dizer: mas esta palavra é muito difícil de ser aplicada no cotidiano familiar. Eu concordo com você, é verdade. Mas eu queria dizer para você um texto de Atos, no capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse texto, eu vou tirar uma lição dele para nós nesta hora. Esse texto está dizendo que o Espírito Santo nos dá poder. O que é poder? Poder é capacitação. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita. Nós dependemos da capacitação do Espírito Santo de Deus. Você sozinho não conseguirá ser um conciliador, um pacificador no seu ambiente familiar. Mas o Espírito Santo de Deus capacitando você, isso é totalmente possível. Então, nesse momento, eu quero orar com você. E você que está assistindo esta mensagem, ou estará assistindo essa mensagem, ore comigo e peça ao Espírito Santo de Deus que capacite a sua vida para que você se torne, para que você seja um conciliador, um pacificador no seu ambiente familiar. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu quero estar orando e pedindo a Deus que a todas as pessoas que esta mensagem chegar, elas possam ser capacitadas, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, a serem pacificadoras, a serem conciliadoras no seu ambiente familiar. Não as deixe sozinho, mas torne, Pai, isso possível. Use da instrumentabilidade dessa pessoa para que ela seja uma promotora de paz no seu ambiente familiar. Assim nós oramos e agradecemos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.